Boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue, né, conversar, né? Porque tá meio barulhento, mas eu acho que dá para a gente tentar, né, fazer algumas colocações e eu vou contar com a ajuda de vocês aqui. Eu estou me sentindo super importante aqui nesse púlpito que foi colocado. E é chique, hein? Bom demais, né? E é bom que a gente consegue também ficar bem enquadrado aqui pro pessoal do YouTube lá. Bom, o capítulo de hoje é um dos capítulos que eu mais curto refletir a respeito. Fala sobre os trabalhadores da última hora. E serve para todos nós que chegamos atrasados às vezes, né? Tanto aqui na Casa Espírita, quanto os nossos compromissos, né? E todo mundo lembra como que é essa parábola dos trabalhadores da última hora? Lembra? Mas eu vou relembrar vocês aqui, tá bom? Então, como que é essa parábola? Existe uma vinha e o senhor dessa vinha, ele passa às 6 da manhã e convida. Então tem algumas pessoas na praça lá, numa cidadezinha pequena, e ele convida as pessoas para trabalhar nessa vinha dele. Olha, vamos lá trabalhar na minha vinha, você trabalha o dia inteiro, e no final do dia eu vou te dar R$100. Exatamente esse o valor que ele combina com a turma. E aí as pessoas vão e começam a trabalhar lá na vinha dele. 6 da manhã, vão trabalhar até 6 da tarde. A hora que der 9 da manhã, ele vai dar mais uma volta e acha mais um pessoal lá na praça, pessoal que não estava lá antes, e convida esse pessoal e fala, vamos lá trabalhar também na vinha. O pessoal vai. E isso se repete ao meio-dia, se repete às 3 da tarde, se repete às 5 da tarde, e as pessoas vão indo, cada uma de acordo com o tempo que são chamadas. E quando dá 6 horas da tarde, encerrou o expediente, aí ele começa a fazer o acerto com as pessoas. Aí ele chama primeiro aquele que chegou às 5 da tarde, que trabalhou 1 hora só. E quanto que ele paga para esse cara? Ele paga R$100. Aí a turma que está ali já fica meio assim, fala, poxa, mas... Tá bom. Aí chama o pessoal das 3, chama o pessoal do meio-dia, chama o pessoal das 9, sempre pagando R$100. E quando vem o pessoal que trabalhou o dia inteiro às 7, quanto que ele dá? O mesmo 100zão. Olha, tá aqui os seus R$100 e tá tudo certo. Aí é claro que aquele pessoal que chegou mais cedo fala, peraí, mas tem alguma coisa errada. Como que eu que trabalhei o dia inteiro estou recebendo o mesmo valor, a mesma quantia daquele que trabalhou só 1 hora, ou daquele que trabalhou só meio-dia? O senhor não está sendo honesto, não está sendo correto, está sendo injusto, né? E ele fala, amigo, quanto que eu combinei com você? Para aquele que trabalhou o dia inteiro. Ele falou, não, você combinou 100. Então, você não recebeu o seu 100? Recebi. Então, por que você está bravo? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Agora, a minha generosidade com o outro incomoda você? Desde que eu cumpra aquilo que eu combinei, por que você está bravo? Porque eu fui generoso com os outros. E aí morre a parábola. O que vocês acham disso? Vocês acham que, primeiro, o que a gente consegue entender dessa parábola, e eu queria que vocês me ajudassem. O que a gente entende dessa parábola? Cada um foi chamado no momento e aceitou que foi acordado para aceitar a dele. Tá, mas e o que isso me ensina? O que eu aprendo com essa parábola? Porque, primeiro, por que Jesus ensinava em parábolas? Ele ensinava em parábolas pelo seguinte, porque ela vai além dos tempos. E a grande sacada da parábola é que eu vejo de acordo com a minha condição. Porque se eu falo muito claramente, eu já abri para todo mundo. A parábola é uma forma que você ensina e de acordo com a tua condição,
de consciência, a condição de esclarecimento, você vai entendendo. Né? Então, se eu falo isso e você leva ao pé da letra, é justo isso? Se a gente pegar ao pé da letra, não é justo. Né? Então, eu tenho que entender que isso não é algo que aconteceu de verdade. É uma parábola que ele usou para me ensinar alguma coisa. Bacana. O que eu aprendi com essa parábola? Primeiro, ele valoriza bastante a questão do trabalho em si. Só o fato de você se predispor a trabalhar, você ter essa vontade, isso já é bastante valorizado, independente de quanto você está trabalhando. Se você teria essa oportunidade somente mais tarde, não quer dizer que, vamos dizer assim, jogou, porque às vezes você não tinha esclarecimento, né? Às vezes a gente, nessa evolução da vida, às vezes a gente não tem a clareza, naquele momento ainda, despertou que você tem que ir para o trabalho, por exemplo, trabalho próximo, por exemplo. Tá. O que mais? Cada um tem seu momento. Sim. Que necessidade de estar aqui integral de cá ou falar, todo mundo caminhando para o lugar só. Trazendo o ensinamento de Jesus, eu fui projeto de salário, o apoio é misericórdia dele, eu acho. Eu fiz boa vontade de trabalho, vai ter esse reconhecimento. Nem tudo bem do trabalho na mesma hora. Todo mundo está maduro no ensinamento de Jesus, igual, nivelado. Não está atrás, totalmente ignorante das verdades. Eu tenho que gosto de uma reservada. Essas são trabalhadoras. Tá. Está todo mundo na mesma seara. É. Né? O que mais que a gente consegue entender disso? Pode falar, você está doido para falar, pode falar. Às vezes o despertar de cada um demora, né, a aceitar esse serviço, no caso. E independente de que momento isso aconteça, às vezes se despertar a pessoa pode já estar num estágio mais avançado, mesmo sem cumprir todo o programático, né, do dia, ele vai também chegar lá. Talvez seja. Tá. Como que é seu nome? Aloysio. Me acompanha um pouquinho, se você puder. Tá, fica mais perto, pessoal. O que mais? Alguém mais tem alguma forma de ver isso? Essa parábola? Não tenham vergonha, gente. Pode falar. Eu acho que seja para Deus, não importa o momento que você despertou para esse trabalho, para essa produção. Para ele vai ter o mesmo valor que começou antes ou depois. O importante é você ter descontado para aquele que está Isso aí. Que horas que eu fui chamado? Não importa. Agora, algumas coisas a gente tem que esclarecer. Será que eu estou sendo chamado ou já fui chamado? E será que eu ouvi esse chamado? Porque... Tá, então quando eu pego o meu caso pessoal, ou seja, o caso nosso, de cada um, será que eu estou ouvindo esse chamado para o trabalho que Jesus tem feito? E o que seria esse trabalho? O que seria essa vinha que Jesus está me chamando para trabalhar? Para seguir os ensinamentos de Jesus, né? Para seguir os ensinamentos e botar isso em prática, né? Praticar isso de verdade. Isso. Porque muitas vezes eu até entendo, mas não boto em prática aquilo que está acontecendo. Por exemplo, eu não sirvo a Deus só na casa espírita. Porque muitas vezes a gente pode levar isso para o trabalho voluntário. E pode se considerar? Pode, claro que pode. Né? Mas eu queria que você viesse comigo nesse pensamento, porque o trabalho é da vida. Muitas vezes eu falo assim,
eu vou fazer um trabalho voluntário lá no C, e aí começo a falar mais manso, começo a me achar alguém diferenciado, porque eu venho numa casa espírita e aplico um passe, faço uma entrevista, faço uma preleção. Bacana, já você está dispondo do seu tempo. Né? Imagina uma noite fria dessa. Eu mesmo estava morrendo de frio em casa, aqui está mais quente do que em casa, faz um frio danado dentro de casa, né? E você sair, ter que muitas vezes se locomover. Então isso é algo interessante. Mas isso só não resolve. Porque essa seara, onde que está essa seara? Onde que está essa vinha? No cotidiano, na minha vida. Né? Então, exatamente. Então, em casa faz parte dessa vinha? Faz. O meu trabalho faz parte dessa vinha? Faz. O trânsito faz parte dessa vinha? Faz. Entendeu? Então, será que eu estou sendo alguém que estou trabalhando nessa vinha o tempo todo? Será que quando eu chego num determinado local, eu queria ser um mosquitinho para saber o que as pessoas falam quando eu estou para chegar. E queria ser esse mesmo mosquitinho para continuar mais um pouquinho e ouvir o que elas falam quando eu saio. Eu não vou dizer nem que eu gostaria de ler pensamento, porque aí seria demais, né? Eu talvez não aguentasse os resultados. Mas você já imaginou o que eu estou levando para os lugares onde eu vou? Será que eu estou levando algo de bom realmente? Será que eu estou levando paz? Tem uma passagem no Evangelho, uma das bem-aventuranças, que fala: bem-aventurados os pacíficos. Todo mundo já deve ter ouvido isso. E depois tem uma mais à frente, onde Jesus sobe um pouquinho o sarrafo e fala assim: bem-aventurados os pacificadores. Que para você ser pacificador, antes você tem que ser um pacífico. Então, será que eu sou pacífico? Será que eu sou um pacificador? Ou eu sou um incendiário? Onde eu vou? E você já reparou? Vou pegar aqui um casal aqui, ó. Como que é seu nome? Marton. E o seu? Gilmara. Os dois estão andando na rua. Se alguém fez uma provocação pro Marton mesmo, né? Pro Marton. E a Gilmara é uma pacificadora, ela vai falar assim pro Marton: deixa quieto, vamos embora, vamos seguir o nosso caminho, não vamos brigar não. E ela acaba, de uma certa forma, convencendo ele, na maioria das vezes, a ir embora. Agora, você imagina se ela é uma incendiária, e o cara dá uma fechada nele lá no trânsito, ela fala: vou atrás desse cara, como é que ele ousa fazer isso? Então, se ele já estava no limite, e tem um pacificador perto, é uma coisa. Se eu estou no limite, eu não estou dizendo de você ser influenciável, porque todos, mesmo achando que não, nós todos somos influenciáveis. Tá? Então o pacificador é aquele que vai te trazer: vem cá, cara, calma. Será que eu consigo ser esse pacificador? Será que eu consigo levar paz, levar harmonia aonde eu estou indo, onde eu estou chegando? Em casa, no trabalho. Você entende como que essa seara, essa vinha, ela é algo muito grande? Então, a primeira pergunta que eu faço, pergunta retórica: será que eu já fui chamado? E se fui, será que eu ouvi esse chamado? E será que eu já estou trabalhando lá nessa vinha? Ou ainda estou esperando esse chamado? Outra coisa que você colocou que é interessante, que muitas vezes você vai falar assim: tanto faz você chamado às 3, às 5 ou ao meio-dia, então eu vou dar um migué, né? E eu vou ficar quieto aqui, a hora que o cara vier eu escondo, e mais pro final eu pego e vou. Então, eu posso ter sido criado dentro de uma família, por exemplo, que me passou valores morais interessantes. E aí, de pequenininho, eu já aprendi
tudo isso e já fui levando isso na minha vida. Mas eu posso ter sido criado, de repente, num ambiente que não me trouxe esses valores. Eu fui aprender isso mais tarde. Não pode? Agora, olha a responsabilidade que tem o aprendizado. Tem muita gente que fala assim, olha, eu não sei se isso já aconteceu com você. Alguém aqui faz escola de aprendiz ou não? Ó, tem uma turma boa que faz. O que a escola de aprendizes faz com a gente? Reforma íntima, mas ele não mostra uma porção de coisas pra gente que a gente achava. Eu, quando comecei a fazer escola, eu fazia antes uma porção de coisas e a escola me mostrou que aquilo que eu estava fazendo não é que estava errado, mas eu podia fazer de outra forma. Não é isso que a escola mostra? Não é isso que o Evangelho de Jesus mostra pra gente, muitas vezes? Olha, aquilo que você está fazendo tá bacana, mas você poderia fazer isso de uma outra forma. Só que vão haver ocasiões em que a gente fala, deixa mais para frente. Porque teve alguém que falou, olha, quanto maior o teu conhecimento, maior é a tua responsabilidade. Então eu não quero ter conhecimento. Porque se eu tiver conhecimento, aumenta a minha responsabilidade. Então é melhor eu ficar aqui, quietinho, né? E aí mais para frente eu adquiro conhecimento. Isso você não vai pensar de forma consciente. Isso aí é uma atitude inconsciente que a gente toma muitas vezes. Você quer ver uma coisa? Eu posso perguntar para você assim, você tem o hábito da leitura? A leitura esclarece, não esclarece? Aí você fala assim, eu não gosto de ler. É possível que você não goste de ler. Você pode não ter gostado de ler aquele livro, ou aqueles 2 ou 3 ou 4 livros que você leu. Mas é como você, eu não gosto de falar, eu não gosto de comer. Não, você pode não gostar de comer chuchu com abobrinha, mas vai ter uma comida que você vai gostar. Não é assim? Então quando eu falo assim, eu não gosto de ler, eu não estou me fechando com conhecimento. Eu não gosto de falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre determinados... Você entra em determinados assuntos. Não, isso eu não gosto. Então, não é o medo que eu tenho, às vezes, de quebrar algumas crenças que eu já coloquei lá na minha cabeça. A minha esposa estava me contando de uma amiga que falou para ela que tinha tido algumas visões. Só que essa amiga é evangélica. E aí ela foi explicar para essa amiga o que significava aquelas visões que ela tinha tido. Aí a amiga pegou e falou assim, não quero falar sobre isso. Porque você está falando de mediunidade, isso aí eu não quero falar. Então, chega. Oh, mas você não queria saber sobre o assunto? Então, o que é isso? Minha crença limitante? E nós todos não temos uma porção de crenças que nos limitam o tempo todo. Então, quando eu não quero quebrar essa crença, quando eu não quero partir para o esclarecimento, eu não sou aquele cara que está lá na praça, dando um migué quando eu estou sendo chamado, por medo de aumentar o conhecimento e, por consequência, aumentar a minha responsabilidade. Não é isso? Então você vai falar assim, mas o cara falou que tanto faz esse chamado ao meio-dia, às 3 ou às 5. Não! Se você foi chamado antes, tem que ir antes, não é isso? Por quê? Por que esse chamado? Qual que era aquele cara que estava pronto? É aquele que já despertou a consciência, né? E está pronto para assimilar esses ensinamentos. Simples assim. E aí, se eu acordei com 10, se eu acordei com 20, se eu acordei com 30, com 50, com 70 anos, isso vai mudar alguma coisa lá na frente? Não muda. Porque é o meu momento de despertar. É o meu momento. Eu estava ouvindo esses dias alguém falando sobre a reencarnação e eu achei muito interessante algo que ele falou. Ele falou assim, eu converso com as pessoas e quando eu falo sobre reencarnação, todo mundo aqui acredita em reencarnação ou não? Tem alguém que não acredita? E aí ele falou assim, por exemplo, quantas vezes você acha que você reencarnou?
Aí tinha pessoa que falava assim, ó, já reencarnei aqui na Terra umas 20 mil vezes, 500 vezes. Daí ele estava falando assim, a gente precisa aprender a fazer conta. Né? Precisa aprender a fazer conta. E aí eu fiquei olhando, observando o que ele ia falar. Ele falou assim, olha, a Terra, na época de Jesus, segundo ele falou que era 70 ou 170, eu não ouvi direito, milhões de habitantes, naquela época de Jesus. E que a Terra chegou em 1 bilhão de habitantes, já bem mais para frente, aqui, para frente da Idade Média. E que hoje nós temos 8 bilhões. Quanto tempo, em média, a gente fica encarnado? Na média? Uns 80 anos, por aí? Estou sendo generoso, né? Na média. E quanto tempo a gente fica desencarnado? Segundo André Luiz, ele vai falar em 200 anos, mais ou menos. Né? Oi? Vai falar uns 200. Mas vamos pegar 100. Vamos supor que eu fique 100 aqui e 100 lá. São 200, não são? Se você pegar a Terra, que tinha 1 bilhão de habitantes, e hoje, em 100 anos, essa população foi para 8 bilhões, você concorda que muita gente chegou nos últimos tempos? Porque as pessoas falam, mas se tem reencarnação, da onde que vem tanto espírito? Né? Então a gente está vendo da onde? Se tem tanta gente chegando? De outras moradas. Né? Então, se eu pegar 100 encarnado, 100 desencarnado, e pegar aí vou pegar só esse tempo que a Terra deu esse boom aí, tá? Mais ou menos uns 200 anos para cá, 200, 300 anos para cá. É uma encarnação. Então, por essa lógica, muitos de nós talvez estejamos a nossa primeira encarnação na Terra. Não que a gente não tenha encarnado em outros lugares. Aqui, você concorda comigo? É uma questão de matemática. Né? E talvez outros já mais antigos que já estão há muito tempo. Mas a grande maioria, a gente está aqui na primeira, segunda, talvez terceira encarnação no planeta Terra. E você já se perguntou por que nós estamos nesse planeta, nesse momento? Então, se eu estou aqui nesse planeta, será que isso por si só já não é um chamado? Não é? Porque a gente sempre imagina que a Terra é um planeta muito atrasado. Mas, você concorda que deve haver muitos planetas bem mais atrasados que a Terra, por aí? Planetas que estão lá na Idade Antiga, que estão na Idade Média. Né? Então, se a gente está aqui agora, nesse momento, isso por si já é um chamado. E será que eu estou ouvindo esse chamado? Será que eu estou conseguindo realmente fazer aquilo que eu deveria fazer? Ou eu estou desperdiçando? Né? Será que eu estou conseguindo aproveitar esse momento? Né? Que é um momento único, né, que a gente está tendo. Aí você falou em expiação. Todo mundo sabe que a Terra é um planeta de provas e expiação, não sabe? O que é expiação? O que é expiação? Expiação com X, não é com S. O que é expiação? Situações, problemas ou coisas que você faz com o objetivo de você aprender alguma coisa ou também de resgatar alguma coisa. Eu acho que o mais importante é para você aprender algum conceito ou alguma coisa que você está passando essa turbulência, né? Mais grave para alguns, mais leve para outros, mas eu acho que por trás tem um aprendizado. Né? Tá, mas você não falou o que é expiação. Não é difícil, né? É difícil, né? Você dizer até onde a gente cria alguns problemas, até que onde tem alguma coisa que a gente tem que passar para aprender. Né? Esse problema seria o conceito. Tá. Oi? Pagar dívida. Não, por isso que eu falei, essa expiação é com X.
Não é com S. Tá? É expiar mesmo de pagar, de resgatar, esse tipo de coisa. Alguém tem mais alguma ideia ou não do que é expiação? Você vai fazer uma prova, vai mercado de engenharia, no primeiro ano de faculdade, é o maior sofrimento que é cálculo. E é uma prova difícil, você não enfrentou aquele conceito do RD somente. Se você estiver muito bem preparado, você vai passar pelas 2, 3 horas lá de forma confiante, tranquila, vai chegar talvez em boa parte da prova, conseguir completar e ter uma boa nota, digamos assim. Se você não conseguiu prestar muita atenção nas aulas, não evoluiu naquele seu aprendizado e nem buscou por si só conhecer aquilo, vamos fazer um paralelo, se autoconhecer, você vai sofrer, você vai suar, frio, eu já senti isso aqui, assim na prática, achar que você não vai conseguir. Você vai estar inseguro. Tá. Vai sofrer, né? De forma indevida. Então, é que você falou em prova, né? Prova. Então é assim, ó. Provas e expiação. Então, o que é prova? Eu sempre falo isso aqui, é bom a gente sempre repetir, porque eu acho que é um negócio que, como o público é rotativo, a gente acaba, às vezes, esquecendo. E você citou aí a faculdade e falou em cálculo. Quem foi para a área de exatas já deve ter sentido esse arrepio que você falou, né, do cálculo. Então, o que acontece? Eu fui lá, fiz a prova, aprendi a matéria. O professor deu a matéria para mim durante um bimestre. Chegou um determinado dia e falou assim, olha, segunda-feira, às 7 horas, nós vamos ter prova e vai cair da página tal até a página tal e a gente vai ter 2 horas para fazer essa prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provar para o professor que eu aprendi aquilo que ele ensinou. Isso é prova, certo? E na vida? O que é prova? Eu venho aqui, leio o Evangelho, faço uma escola de aprendizes, leio a Bíblia, aprendo qualquer outra fonte, inclusive no Oriente, com Buda, que é Siddhartha Gautama, com Lao Tse, Confúcio, aonde tiver a fonte para mim, eu aprendo tudo aquilo. Olha, Jesus fala lá, você tem que ser pacífico, você tem que ser humilde. Tá, bacana. Então tá lá o ensinamento. Agora vamos fazer a prova para ver se eu aprendi. Que dia que é a prova? Que horas que vai ser? Que matéria que vai cair? Não sei. Orai e vigiai. Entendeu o porquê dessa frase agora? Porque eu não sei quando vem a prova para mim. Eu não sei em que momento. Eu posso estar aqui agora conversando com vocês e a gente aqui mergulhado nesse assunto, e quando a gente sair daqui, na primeira esquina, a gente tem um problema nesse sentido. Será que eu sou realmente brando? Será que eu sou realmente pacífico? Será que eu sou realmente tolerante? É a prova. Eu chego em casa, está lá o problema que surgiu lá. Sabe aquele negócio que você gosta bastante, aquele aparelho que você gosta? A hora que você chega em casa, teu filho quebrou. Então, agora é a prova da paciência, da tolerância, do perdão. Entendeu? Então, isso é prova. Agora, o que é expiação? O cara começa a falar expiação, começa a falar de prova. Vamos na expiação agora. Por que a Terra é prova de expiação? Se você observar, o que acontece se eu rodar naquela prova de cálculo? Eu vou ter que fazer outra recuperação, não é isso? E eu vou ter que fazer prova com esse cara até aprender. Eu não mudo de ano se eu não aprender. Não é isso, eu não fico patinando. Você reparou que na vida é assim? Que tem alguns problemas que a gente vai tendo e esses problemas vão se repetindo ao longo da nossa vida. E eu sempre passo por aquele mesmo tipo de problema. E eu muitas vezes me coloco como vítima. Por que aquele problema está me perseguindo? Porque eu não aprendi. A hora que eu aprender,
não vai ser mais problema para mim. Ah, então a hora que eu aprender não tem mais aquilo? Tem. Tem. Só que agora você já sabe, então não é mais problema. Você entendeu? Agora aquela prova de cálculo, eu sei. Agora, só que agora eu vou para o segundo ano. E no segundo ano, se eu não souber aquela base, eu também não consigo deslanchar. Então, quando cair naquilo, já não é mais prova para mim, porque eu já sei. Uma vez que eu sei, não é mais desafio. O que é expiação? Eu fiz algumas bobagens. Todo mundo já ouviu falar em lei de causa e efeito, não viu? Eu fiz algumas besteiras, só que eu continuo fazendo besteira. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente vai achar que Deus é vingativo e ele tem uma caderneta e ele fica anotando todas as minhas besteiras. E ele fala assim, ó, esse cara na segunda-feira ele fez uma bobagem, na terça ele fez outra, na quarta ele fez outra, e um dia eu vou cobrar tudo isso dele. Pelo amor de Deus, se fosse assim seria impossível viver. Seria impossível. Então, o que é expiação? Quando eu persisto no erro, eu estou persistindo demais naquele meu erro. Eu não aprendo. Você entendeu? Aí o que acontece? Eu tenho que sofrer aquilo na pele, para que eu possa entender o que a pessoa passa naquele momento. Está ligado também a quem ainda não tem esse conhecimento. É uma forma de adquirir conhecimento. Claro. Às vezes a gente acha que é tranquilo. Isso aí é tranquilo. Quando você vai lá fazer no lugar da outra pessoa, você Sim. fala, pô, não tinha noção de ficar de pé aqui tanto tempo. Sim, né? sim. Com certeza. Você quer ver uma coisa que é interessante? Ó, eu vejo, ó como é que é a mente do ser humano. Eu vejo você passando por uma doença muito grave, ou passando por um grande problema na vida. E eu falo assim, deve ter aprontado. Porque o cara falou para mim lá que era lei de causa e efeito. Então, se ele está passando por isso, é porque deve ter aprontado nessa ou em outra. Então, eu sempre levo para o lado da expiação, né? Só para esclarecer, ó. Eu fumei a vida inteira. Chegou lá, na velhice, eu adquiri uma doença por causa do cigarro. O que eu estou expiando? Não é castigo, eu estou expiando aquilo que eu fiz com o meu corpo. É lei de causa e efeito. Aí eu não fumo, não bebo, dou 10 voltas no quarteirão todo dia de manhã, só como comidinha saudável. A maior extravagância minha é comer uma beterraba, tá? Só comidinha saudável. Bacana, exercício físico, fitness, tá? Só que a cabeça tá a 1000 por hora, julgando todo mundo, aquele estresse danado. O que vai acontecer? Eu estou fazendo mal para o meu corpo, não estou? Então vai chegar um momento que vai chegar a conta. Isso é expiação. Tá? Então eu resgatar aquilo que eu estava fazendo de errado. Tá? Então isso, então provas e expiações. E aí quando eu não resolvo tudo isso, e eu insisto, por exemplo, teve um cara que fumou, vou pegar o caso do cigarro, que é uma coisa bem comum. O cara que fumou durante 2 anos na vida. O que acontece quando esse cara parou de fumar? Poxa, o corpo humano ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então pode ser que não aconteça nada. Por quê? Porque ele fumou e muito jovem ainda ele parou e continuou. Então, possivelmente ele não vai ter problemas. É claro que pode ser que tenha um pouco mais de probabilidade, mas pode ser que não aconteça nada. Por quê? Porque o corpo resgatou, o corpo regenerou. Você entendeu? Agora, se ele insistiu nisso a vida inteira, agora a probabilidade dele ter um problema por causa do fumo é muito maior. E assim com os meus erros. Eu continuei errando a vida inteira e persistindo no erro. Então vai chegar uma hora que eu tenho que expiar isso. Então agora eu vou sentir realmente o que isso significa. Então eu estava pisando no teu pé a vida inteira. Agora chega um momento que você tem que pisar no meu. Ou alguém vai pisar no meu. Puxa, isso realmente dói. Ah, agora sim, eu aprendi. Mas não é porque Deus está se vingando de mim. É uma forma da gente evoluir. É claro isso? E aí eu olho para você, passando por uma doença terminal, por um grande problema, eu falo assim, olha, não a gente que está aqui, a gente aqui não julga, mas o pessoal que está lá fora julga, né? Falando assim, olha, isso que esse cara está passando é porque ele aprontou muito lá atrás, na outra vida. Nessa aqui, ele está dando uma de santinho, mas ele é santo do pau oco, porque ele já errou muito em outras vidas. E mal sei eu que muitas vezes aquilo que ele está passando não é expiação,
É prova. Mas como prova? Você quer ver uma coisa? Será que nós estaríamos hoje preparados para ter um diagnóstico de uma doença terminal? Será que se o médico chegasse para mim, hoje eles falam abertamente, falasse, olha, você tem 1 mês de vida, 1 ano de vida. Será que eu estaria preparado para aquilo? Ou eu morreria na hora já? Você entendeu? Aí o cara que foi lá e teve esse diagnóstico, eu falo, ele aprontou muito. Não. Talvez aquilo seja uma prova para ele. Para quê? Desapego. Resignação. Será que eu teria aquele desapego que ele teve? De aceitar aquilo de maneira resignada? Será que eu não iria ficar revoltado contra Deus? Puxa, mas por que comigo? Eu ia no centro espírita toda quarta-feira, eu tomava meu passe, eu não falava mal de ninguém, eu era um cara bacana. E eu não vou mais no centro, eu estou revoltado contra Deus. Será que isso não seria uma prova para mim? Então, muitas vezes, aquele cara que eu acho que está passando por uma expiação, ele está passando por uma prova que talvez eu vá demorar ainda 2, 3 encarnações para poder passar. Então, por que eu vou julgar o problema do outro? Então a gente aprende a ter um pouco mais de isenção com relação a isso. O que a gente observa no mundo atual? Não sei se você já reparou, que para todo canto que você vai, você vê julgamentos, não vê? A gente pega, por exemplo, uma rede social, você pega a TV, então fala assim, ó, fulano fez tal coisa de errado, de ruim. E aí 220 milhões de pessoas vão ser juízes daquele que errou. Olha, ele é um monstro, não sei o quê. Será que isso é cristão? A gente não faz isso, os outros fazem, a gente não faz. Mas será que isso é cristão? Quando eu estou fazendo isso? Esses dias está tendo uma saidinha. Eu vou pegar aqui em coisas bem... Eu quero que você fique bravo comigo. Esses dias está tendo uma saidinha. E os Nardoni e mais alguns grandes assassinos que cometeram grandes delitos, né, estão saindo para ter uma saidinha temporária. E a gente observa que muita gente fala, não deveria. Isso cabe a mim? Eu devo julgar isso? Você entende onde eu quero chegar? Eu não estou dizendo que ele deva ou que ele não deva. Isso não é problema meu. Eu não devo gastar minha energia com esse tipo de problema. Isso cabe a quem? A justiça. E muitas vezes eu quero, pela minha visão míope aqui, dizer o que está certo no mundo, o que está errado. Você concorda? Todo mundo sabe o que é a providência divina. Todo mundo já ouviu falar nesse termo? A providência divina. O que é a providência divina? O que é isso? Será que existe isso ou não? Existe? E você acha que o mundo está como está? É porque ele está fora de controle da providência divina? Não está. O que acontece é exatamente o que tem que acontecer. É equilíbrio. Muitas vezes quem está desequilibrado sou eu. E estou vendo tudo errado. Porque eu não estou entendendo. Sabe quando você pega um filme no meio? Ou só assiste um pedacinho? Você pega um livro que conta uma história e pegar uma página só e ler e falar, nossa, mas não está certo. Não, mas você não leu o livro inteiro. Então, a nossa pretensão, muitas vezes, em fazer julgamentos e achar que está tudo errado, né? Não está nada. O que está acontecendo é o que tem que acontecer. E eu é que tenho que fazer essa minha leitura diferente, né, daquilo que acontece. E entender as coisas como elas são. Eu estava conversando aqui com o Fábio antes de começar, e a gente estava falando de um negócio chamado mito da caverna. Todo mundo já ouviu falar no mito da caverna? Não? Já? Do Platão?
Eu podia até chamar o Fábio aqui para explicar para vocês como que é o mito da caverna, mas eu não vou jogar ele nessa gelada, não. Mas o mito da caverna, ele fala... É simples isso, tá? É um negócio de filosofia, mas é bem simples. Todos nós, muitos aqui já conhecem, mas só para quem não conhece. Eu tenho uma caverna e eu tenho pessoas que já nasceram ali acorrentadas, olhando para aquela caverna. Tá? Eu vou dar uma resumida. Atrás eu tenho um muro, tenho uma fogueira e tenho algumas pessoas que passam. Um passa, por exemplo, com uma cabeça de cavalo, outro passa com outro instrumento, com alguma outra coisa, e faz sombras nessa caverna, lá no fundo da caverna, por causa daquela fogueira. E aí essas pessoas que estão acorrentadas aqui, o que elas estão vendo? Só essas sombras. Até que um dia, alguém consegue se desamarrar dali e vai lá para fora. E quando ele vai lá para fora, ele vê como é montado aquilo, e vê o sol, vê a luz, vê as pessoas andando, vê rio, e vê a realidade mais próxima como ela é. E ele volta para avisar as pessoas sobre a ilusão que elas viviam. Olha, isso que vocês estão vendo aqui é absurdo. Vocês só estão vendo uma pálida visão do que é o mundo. E o que essas pessoas fazem quando ele avisa? Vão contra ele. Então, ao invés de dizer para ele, pô, bacana, valeu que você me avisou, vamos embora daqui. Não, você é louco. E matam esse cara. E continuam acorrentadas ali, olhando para aquilo ali. E eu e o Fábio aqui comentávamos, mas o que seria essa caverna? Se não as nossas crenças. Né? Tudo aquilo que a gente acredita, e quando vem alguém e diz pra gente que aquilo que a gente acredita não é verdade, o que a gente faz? A gente briga. E é isso que Jesus veio fazer com a gente. Ele veio mostrar pra gente que muitas coisas que a gente achava que eram bacana, não eram. Que a gente precisa crescer, precisa evoluir. E quando a gente está aqui na Terra, a gente vai tendo adversidades. E essas adversidades é que vão fazendo com que a gente possa crescer realmente e mudar de patamar. E eu pergunto para você, de novo, será que eu estou ouvindo o chamado? E o que seria esse chamado? O que é esse chamado? Que eu estou tendo todo o tempo para abandonar crenças, para abandonar uma porção de costumes que muitas vezes a gente tem e que acha que tá tudo certo ali. Por exemplo, quando eu fui fazer escola de aprendizes, já há algum tempo, o cabelo era preto ainda na época. Eu comecei a ouvir umas coisas na escola de aprendizes que eu comecei a me questionar. Né? E conceitos que a gente, né, traz durante toda uma vida. E quando a gente começa a ouvir esses conceitos aí, a gente começa a ficar meio, puxa, mas será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo? Será que eu estava errado? Ou será que eu estava vendo de uma outra forma? Né? Então é importante mesmo que a gente possa abrir mesmo o nosso entendimento, né? E ver isso aí. E qual que é a missão minha, uma vez que eu abri os olhos, que eu atendi esse chamado? Qual será que é a minha missão agora? Vamos supor que, bacana, eu estou ouvindo o chamado, sim, eu vi, e agora estou fazendo. Qual que é a missão que eu tenho? Eu vou fazer o meu e o pessoal que se vire. Qual que é a missão que nós temos? Uma vez que eu entendi. Aquele aluno lá na classe que entendeu a matéria. Aquele cálculo. Ele entendeu agora a matéria de cálculo. Para ajudar os outros. Ele pode só pegar para ele aquele conhecimento e, beleza, eu passei, mas o mundo fica melhor desse jeito? Não fica.
Aonde que fica melhor? Porque eu falo assim, poxa, o mundo não está bacana, o mundo está caótico, né? Então, se eu quero que o mundo seja melhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar na construção de um mundo melhor. Então, qual que é a missão daquele que aprendeu? Aqui fala a missão dos espíritas, mas não é a missão dos espíritas só, é a missão de todos aqueles que acordaram. O que eu faço agora? Eu vou tentar tirar o cara da caverna. Principalmente através do exemplo. Principalmente através do exemplo. Não adianta nada ficar falando, né? Você só a visão. Não resolve nada. Falar até ajuda, mas qual que é a missão? É tentar tirar o outro. Você vê, esse cara que saiu da caverna e voltou, ele não foi bem compreendido quando ele falou que estava errado. Isso já aconteceu com a gente por aí? De alguém estar passando por alguma coisa e você tentar orientar e a pessoa não aceitar aquilo que você está dizendo, porque vai contra uma crença dela? É claro que a gente nunca fez isso com ninguém, quando vieram nos ensinar. Mas será que a gente não foi vítima já desse tipo de coisa? Então, os dois lados da moeda. Então, quando você vem me falar uma coisa, e muitas vezes a gente olha para uma pessoa e você não dá crédito para ela. Eu não sei se já aconteceu com você, mas olha, eu tenho até vergonha de dizer, mas já aconteceu comigo. Então você às vezes vê uma pessoa e ela vai falar algo, você fala, poxa, esse cara não deve nem saber o que está falando. Né? E você não dá crédito. E um dia lá que você para e ouve com mais atenção, você fala, puxa, ele está tentando me mostrar uma coisa que está gritando. E eu, pela minha prepotência, não estou ouvindo o que ele está dizendo. Já aconteceu isso com você? Pelo amor de Deus, fala que não foi só comigo. Já aconteceu? Tá bom, tá? Você entende? Então, muitas vezes, a minha prepotência me impede de ver aquilo que é óbvio que você está me dizendo. Porque lá do alto da minha ignorância, eu acho que eu sou mais do que você. Então, a primeira coisa, se você acha que já saiu da caverna, primeira coisa, humildade. Tem alguém aqui que não seja humilde? Ou alguém que seja humilde? Super. Tá aqui, só o Fábio que é humilde. Né? Entendeu? Então, assim, à medida que eu vou tendo humildade, eu aprendo a ouvir. Quando eu não sou humilde, eu só quero falar. E quando você vem me contar teu problema, eu te interrompo e falo do meu. Você vai falar assim, eu estou com um problema com meu filho. Você fala, que nada, o meu é que você que está com problema. O meu é que é assim. Você fala, estou com uma dor na barriga. Você fala, estou com uma dor no coração. Assim, eu quero que o meu problema seja maior que o teu e não escuto aquilo que você está me dizendo. Então, isso tem muito a ver com humildade. A nossa dificuldade é que a gente não vive uma caverna, né? E tem várias, né? Várias, uma sai da outra, né? Esse é o muito mais complexo. Mas uma coisa que chega com clareza, parece até que você... Na outra você está lá travado. E na verdade é assim, ó, a Terra é uma grande caverna e dentro dessa grande caverna nós temos pequenas cavernas. Entendeu? Então a minha casa é uma caverna, meu centro espírita é uma caverna, meu trabalho é uma caverna. Entendeu? E a gente vai vivendo nessas caverninhas aí. Né? E aí, beleza, eu às vezes não consigo ouvir. E quando aquilo que eu já aprendi, eu vou ensinar para o outro, ele também não ouve. Então, por isso que a gente às vezes fica amarrado nas nossas caverninhas e a gente não consegue se libertar, não consegue sair. Então, se eu tiver humildade, mas ao mesmo tempo tiver boa vontade, a gente consegue ter um mundo de mais cooperação. Né? E aí a gente consegue ir trocando mais essas informações e a gente vai saindo todo mundo junto disso aí. Então, qual que seria a missão que eu tenho, que você tem, que nós temos quando a gente vai acordando, vai despertando?
é ajudar o outro. É mais ou menos igual em casa. Todo mundo sabe que tem que acordar 7 horas da manhã. O que acorda primeiro não vai acordando os outros? Não é isso? Em casa, a mulher que faz isso, a patroa. Acorda e vai acordando. Se ela continua dormindo, está todo mundo dormindo. Vai acordar, mas vai demorar um pouquinho mais, vamos perder a hora. Vamos ficar para a segunda hora, para a terceira hora. Então, se eu acordei primeiro, eu vou acordando os outros. Mas quando alguém vem me acordar, eu também tenho que falar, oh, valeu porque você me acordou. E você concorda que quando alguém aponta um defeito seu, ele de uma certa forma está te acordando? Não tá? E geralmente quando alguém aponta um defeito da gente, a gente agradece, não é isso? Pela pessoa ter mostrado aquele defeito que eu não sabia. Não é isso que eu faço? A pessoa fala, puxa, eu acho que você é um cara meio arrogante. Você fala, puxa, valeu, obrigado pela dica, eu não tinha notado. Né? Ainda bem que você me avisou. Você tem toda a razão. Geralmente é isso que a gente faz, né? Depois eu posso até falar, puxa vida, eu acho que eu sou mesmo, mas quem é ele para me dizer? Olha a prepotência. Olha a prepotência. Como é duro eu admitir os meus erros. Como é duro a gente admitir que nós, muitas vezes, temos uma porção de defeitos. E aí a gente está agindo igual aquele cara da caverna, que foi avisado, mas que quis matar o cara que avisou ele. Então, olha como é importante. Então, fala, olha, o trabalhador da última hora, estou deixando você quase louco aí, né? Vai para lá, vai para cá. O trabalhador da última hora, não importa a hora que ele foi chamado, mas ele foi. E nós, como trabalhadores dessa seara, também não importa a hora que nós somos chamados. O importante é que a gente vai. Mas que a gente também possa chamar os outros. E para ir fechando aqui, será que a gente está cumprindo, está conseguindo cumprir essa nossa missão de espíritas? Será que a gente está conseguindo, de verdade, botar tudo isso em prática? Por exemplo, oi? Estamos, né? Estamos conseguindo, né? Eu acho que se a gente for ser pessimista, a gente vai falar assim que não está. Mas quando você olha para trás, vamos tentar olhar para trás um pouquinho. Será que hoje eu sou melhor do que eu era antes? Quando eu olho lá para, sei lá, 10 anos, 1 ano, 5, será que eu consegui ver alguma melhora? Eu estou conseguindo ver melhor? As pessoas vão dizer também isso pra gente. Já teve alguém que falou para você assim, nossa, você era um cara tão tal coisa antigamente, agora você melhorou. Você já ouviu isso? E piorou, nunca ouviu não, né? Porque ninguém piora. Você deve estar pensando, é que você não conhece o fulano. Né? Não, ninguém piora. Você só tinha tido uma visão distorcida a respeito daquilo. Tá? Ninguém regride. É que eu estava, talvez, fingindo uma situação. Olha, ele era um cara tão humilde e agora não é mais. Não, então não era humilde. Eu estava fingindo que era humilde. Tá? E agora caiu a máscara. Então é isso que acontece. Mas, quando a gente olha para trás e faz um balanço, dá para a gente ver algumas melhoras, não dá? Você acha que seria muita maldade se eu perguntasse para alguém o que ele achou de melhor? Por exemplo, vamos pegar de novo aqui, o casal aqui, ó. O casal é uma beleza para você pegar assim. Depois eu vou pegar outros, pode ficar tranquilo. Quando eu olho para vocês assim, você não precisa me falar o quê, mas você vê melhora nela de uns tempos para cá? Pensa bem no que você vai falar. Você vê? Agora é sua vez. Você vê? Sim, isso é só porque... Tem mais casais aqui? Deixa eu ver se tem mais aqui. Ali, vocês são? Aqui.
Aqui atrás, você... Aqui, né? Eu vou perguntar para ela primeiro, tá? Você tem visto alguma melhora nos últimos tempos? Ó, bastante, hein? Bacana. E você? Se você falasse que não tinha, ele ia falar que não tinha também. Né? Então, você vê, o outro que está junto com a gente, que está convivendo, é que sabe, muitas vezes. Então, eu sempre digo, não pergunte para mim quem sou eu. Não pergunte para a Cléo quem sou eu. A Cléo me conhece de outros ambientes, mas principalmente do ambiente espírita. Então, no ambiente espírita, todo mundo é gente boa. Aqui no centro, todo mundo é gente fina. Não é? Agora, quando você pergunta em casa, pergunta para meus filhos, para quem trabalha comigo. E aí, o Carlos, como que ele era há 10 anos? Como é que ele é hoje? Ainda bem que não tem ninguém que me conhece aqui, então não dá nem para a gente... Então, como que é feito isso? E é importante. E se a gente até puder, e a gente não tiver, às vezes, aquela segurança, pergunta para as pessoas, e aí, você acha que... eu tenho... Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho um gênio forte mesmo. E eu sou assim, eu não... O que eu estou dizendo para você? Eu estou conformado com os meus defeitos. Não é isso? O que é gênio forte? Tem alguém de gênio forte aqui? Pelo amor de Deus. Não tem, né? Então a gente pode falar tranquilo, que já que não tem ninguém. Então, eu vejo, às vezes a pessoa fala, não, eu sou autêntico. Eu tenho um gênio forte. Mas como assim? E não pode mudar? Não, eu não vou mudar. Mas como não muda? O nosso processo evolutivo é de mudança. Por que é gênio forte? Sai falando desaforo para os outros? Geralmente para aquele outro que não é capaz ou não tem condição de me prejudicar muito. Tá? Porque se eu ver alguém que eu julgue, na minha cabecinha, eu julgue que ele é mais fraco do que eu posso falar algumas verdades para ele. Agora, para o chefe, geralmente a gente se controla mais. Não é? Para aquele cara de 1,90 m que bateu na traseira do teu carro, também você já se controla. Você sai bravo do carro. A hora que você vê o tamanho do cara, você já se controla. Mas quando é alguém que eu julgo que tenha menos poder, menos força do que eu, aí eu tenho um gênio forte. Já reparou que é assim? Então, você pode controlar. Então, quantas coisas a gente pode mudar? Porque senão eu faço com que aquilo seja uma característica minha. E isso não é uma característica minha. Se você falar, olha, eu falo hoje, eu tenho 1,68 m. Isso eu não posso mudar. Pelo menos nessa encarnação, eu não posso mudar. E a tendência daqui para frente é encolher ainda. Né? Tá ficando mais velho, vai encolhendo. Crescendo vai crescer mais. Agora, se eu disser para você, eu sou um cara de pavio curto. Isso eu posso mudar? Você fez assim. Não pode. Claro que eu posso. Desde que eu queira. Ou pelo menos melhorar. Sim, por isso que eu falei, isso eu posso mudar. Talvez eu não corrija do dia para a noite, mas eu posso começar a melhorar. O que é isso? Inteligência emocional. Né? Segundo o Daniel Goleman, lá tem vários tipos de inteligência. Inteligência emocional é uma delas. Então, peraí, eu sei que em determinadas circunstâncias eu vou perder a linha. Então eu vou tentar me preparar melhor para quando... É claro que não é todas que eu vou conseguir, né, prever. Mas, olha, eu sei que eu vou lá no ser e tem lá um cara que é chato e que fica fazendo perguntinha capciosa. Então, toda vez que eu vou lá, eu vou me preparar, né, assim? Não é, aqui é só retórico isso, tá? Eu vou me preparar para que quando vier... Hein? Já. Mas foi boa também. Mas para quando eu for, entendeu? Então eu posso trabalhar em cima disso. Senão eu me conformo com aquilo que eu sou. E se eu me conformei, já era. Agora aquilo virou característica. E eu me conformo com isso. Se eu sou um trabalhador da última hora, se eu sou alguém que acordou na caverna e que está querendo esse despertar, então está na hora para a gente começar a fazer o quê? Reforma íntima. E o que é reforma íntima? É essa mudança.
À medida que a gente vai fazendo essa mudança interior, a gente vai melhorando e vai sendo um ser que realmente buscou esse despertar aí. Beleza? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Pelo amor de Deus, né? Chega, né?